Olá, olá, olá a todos. Estamos começando aqui, pessoal. Vamos só aguardar um pouquinho, enfim, aguardar uns 5 minutinhos aí para ver se o pessoal entra mais, tá? Mas já começamos. Boa tarde, Lucas. Boa tarde, Christian. Boa tarde, demais aí participantes dessa webinar, sei lá como é que é o nome aí. Esse pessoal é que Boa sabe. tarde, meu amigo Fred. Boa tarde, Lucas. Desejo para aqueles que já chegaram uma boa tarde. E iniciamos em instantes. Boa tarde. Boa tarde, Adriano, do primeiro cartório de protesto de Goiânia. Se não utiliza a intimação digital ainda, você vai passar a utilizar. Fala, doutor Fred, tudo bem, meu amigo? Cara, aqui a gente já testou já, a gente tá só organizando algumas coisas para poder voltar a usar em massa aqui. Esperando a nossa software house já fazer uns milagres aqui pra gente. Graças a Deus. Esse pessoal, esse tal de Lucas Fontelli aí, esse cara é o cara. Pra quê? Vender maconha. Ó, Boa tarde, Luca, Fred, Christian, Vladimir de Pernambuco.
Sempre Opa, tudo bom, junto. Felipe? Grande Vladimir, Tudo como é que bom. vai você, meu amigo? Boa Eu tarde. estou muito bem com vocês. É um prazer estar junto com vocês hoje. Um prazer. Seja Junto. muito bem-vindo. Obrigado. E aqui no meu cartório falta uma besteirinha só para começar as intimações, certo? Eu estou reorganizando para a gente começar, acho que no mês de junho já. Tá entendendo? Mas é um prazer grande estar junto com vocês, certo? A satisfação imensa. E Pernambuco está de braço aberto para receber vocês a hora que quiser aparecer. Boa tarde, Certo? Vladimir. É um prazer também estar aqui participando com você e com os demais aí. Exato. Provavelmente hoje eu vou fazer igual na igreja, eu vou subir no altar lá e dar um testemunho aqui. É, né? Coisa boa, Fred. Sempre, né? Você sempre. Vladimir, nós tivemos o prazer aqui de participar do projeto piloto que começou lá em janeiro de 2025. Então, Certo. nossa história aqui foi deu uma pequena colaboração, né? Gigante. E estarei junto com vocês em Foz do Iguaçu, viu? Tudo confirmado. Se Deus quiser. Pessoal, vamos começar então? Acho que deu 10 minutinhos e aí, enfim, com quem chegou no horário também fica injusto alargar muito tempo, né? Eu queria agradecer em primeiro lugar a presença de todos, tá? Então estamos com uma reunião legal aqui, com um quórum bacana. Agradecer imensamente o Frederico Junqueira, né, o nosso Fred aí, que, como ele falou mesmo, tem ajudado desde o começo na intimação, foi, enfim, adotou super cedo, deu feedbacks, ajudou a ajustar a ferramenta e tudo. E o Christian Carvalho também, né, o nosso Christian, que também teve um papel muito decisivo desde o começo, lá no Maranhão. Então, são dois estados, duas realidades diferentes, obviamente, né, um estado no centro-oeste, outro no nordeste do país. E a gente pensou, só que ao mesmo tempo são dois usuários aí que já tem bastante tempo usando a ferramenta, acompanharam os enrolamentos e que, além de tabeliães, também tem a visão da gestão dos seus estados, né? De como que as coisas estão evoluindo e tal. Por isso que acho que nessa conversa que a gente vai ter aqui, que acho que os dois, eu também estou para escutar, né? Mais para escutar do que para falar. Eu trouxe alguns pontos aqui que eu queria saber deles da realidade local, né? E o primeiro ponto é a discussão dos apontamentos, o crescimento de apontamentos que a gente teve ao longo desse período, né? Quando a gente pega nos últimos 4 anos, de 2024 para 2025, tá? A gente pegou anos fechados, a gente teve um crescimento de 145% no volume de apontamentos. Isso aqui é de 13,9 milhões, tá? Então praticamente 14 milhões de apontamentos para 34,1 milhões de registros, tá? Então é um crescimento muito amplo, né? Muito representativo. E dentro enfim, do contexto aqui que a gente está falando, eu até levantei aqui os dados, tá, Christian e Fred? No Maranhão, a gente viu mais de 50% e em Goiás a gente viu mais de 60% de crescimento, tá? Aí eu queria abrir para vocês dois comentarem como é que tem sido lidar com essa realidade, né? Porque é um volume muito amplo e como é que vocês têm reparado os colegas também, né? Enfim, aí eu vou abrir para os dois comentarem um pouco sobre isso. Vou seguir a hierarquia. Comece com o meu amigo Fred. Hierarquia, nada. Bom, com as apresentações aí, com aquela resolução CNJ da Receita Federal na época, teve um crescimento muito grande com a apresentação dos títulos públicos, né? E isso aí também das concessionárias de serviço. E não é que tenha nos pego de surpresa, é que com o diferimento, né, inicialmente nós tivemos uma queda de renda, de receita dos cartórios muito grande. E, ao mesmo tempo, nós tivemos também assim, um aumento muito grande, começou a crescer o volume de títulos apresentados. E a estrutura de pessoal, a estrutura de equipamentos, de tudo para você atender essa demanda, nós deparamos com aquele problema, igual as intimações, problema de intimação, o problema interno mesmo, o sistema até que apontamento, a expedição, o serviço interno do cartório, com o sistema de informática, ele facilita um pouco. Mas o problema depois é sair daí.
é após o apontamento. Aí você vem aquela correria, vou citar como exemplo aqui a minha cidade, que é 400 e poucos mil habitantes, somos 2 cartórios de protesto aqui. Então, na época, cada cartório tinha 2, 3 intimadores, né? E eles saíam, a cidade é grande, então, aí problema de motocicleta, bicicleta, né? E foi aumentando, esse volume foi aumentando. O município também entrou, o Detran em Goiás entrou também, a Cefaz com o IPVA. Isso aí tivemos um ganho muito grande com o Detran. O Detran foi um dos melhores convênios que nós fizemos, os melhores títulos para receber é do Detran, que são os licenciamentos. E o IPVA pela Secretaria da Fazenda, que hoje vem pela Cefaz, Goiás, né? E pela Procuradoria-Geral também do Estado. São títulos de uma recuperação muito boa. Só para ter uma ideia, às vezes no período de 45 dias, nós temos uma recuperação de 47%. Nutrido é 30, 27, desses 2 órgãos, né? 30, 27. Quando é IPVA e licenciamento, é excelente. Em 120 dias, nós temos um levantamento, né? Ele chega a 70%, em 120 dias, porque vinham os cancelamentos, né? E isso aí demandou um aumento de estrutura e se encarece também, porque você vê aqui, a gente tem um custo de intimação de R$12, 12, 13, dependendo da distância, dependendo às vezes você tem que retornar, conferir endereço, fazer aquelas consultas, né? Então aumentou muito, aumentou o serviço e a despesa. Né? E a receita cresceu um pouquinho, mas o serviço e a despesa, ela cresceu, né, proporcionalmente, né, mais do que a receita. Eu vou até adicionar um dado aqui, Fred, pelo que você está falando, em relação ao que você está falando, né? Além desse aumento de qualidade, a gente tem também uma diferença muito grande dos títulos, né? Então, de 22 para 25, proporção de CDA subiu de 25% para 45%, né? Até, enfim, quer dizer, a gente tem uma queda também de participação de DMIs, que eram os títulos de melhor recuperação ali, né, tradicionalmente, para o protesto. Então, além do aumento de quantidade, né, de volume, você tem uma dificuldade maior na qualidade, né? Então, isso para o cartório no curto prazo parece que se torna um desafio, né? E agora a esperança nossa, que melhorou bastante também. Então, aqui igual nós vamos falar da intimação digital também, entre outros assuntos. Mas aqui, o que tem nos auxiliado muito, mas muito mesmo, são essa mensageria da intimação digital. Aqui eu mando todos os apontamentos diariamente, né? Eu não separo, antigamente eu separava, eu mandava aqueles que não tinham endereço, aqueles que iam para edital, mas eu utilizo 3 formas de intimação. Eu solto a expedição da intimação física, nós temos aqui em Anápolis hoje, né, são 14 intimadores, 14 motociclistas, né, um coordenador, um coordenador e uma coordenadora, né, só que nós fizemos uma aliança entre os 2 cartórios. Nós utilizamos os mesmos intimadores, a mesma equipe, porque tem a distribuição, né? E antigamente eles tinham os funcionários deles, nós tínhamos os nossos. Aí, de repente, os 2 topavam no mesmo lugar, para o mesmo devedor, porque, né? Então, hoje, isso aí já tem uns 4 ou 5 anos que a gente já faz isso, facilitou muito, barateou, né? E agilizou. Mas com a intimação digital, que eu estava falando, nós utilizamos as 3 formas. É a física, que solta a digital pela mensageria da INE ou da Semprot, né? E também o edital pela Semprot. Então, mesmo que a gente não consiga, né? Então, às vezes, e aqui, até falar, as pessoas já estão acostumadas. Às vezes, ela recebe a intimação no endereço dela, recebe o WhatsApp, recebe o e-mail, né? Mas ele vai lembrando de pagar.
Então, isso aí aumentou bem a recuperação nutrido. A recuperação nutrido aumentou muito. Outra coisa importante que veio também é aquela recuperação de emolumentos dos cancelamentos protestados. Vou falar sobre isso, vou pedir para você segurar aí, que a gente abre esse assunto também. Christian. Mas cresceu bastante, né? E o Lucas sabe, tem um levantamento lá da Inion, né? Que janeiro de 2026, né, bateu o recorde de cancelamentos. Nos últimos 5 anos, bateu o recorde de cancelamentos. Fevereiro, agora de 2006, também foi o mês que teve menos dias úteis, né? E mesmo assim, proporcional, né? Mas eu vou deixar o Lucas falar, eu não sei se era isso que ele queria que eu falasse. Não. Eu acho que a ideia, é a gente falar em bloco. Eu sou cristão. Mas vamos lá. Muito boa tarde a todos. Eu gostaria de desejar inicialmente as boas-vindas para todos que estão aqui nos acompanhando. É uma parceria fantástica. Eu acho que a primeira live que a gente faz em parceria com o Instituto de Goiás, reunindo Goiás, Instituto de Protesto do Maranhão, e a Inion, na figura do nosso parceiro, o Lucas, que está desenvolvendo um trabalho fantástico, trazendo novas ideias, trazendo inovações transformadoras para o protesto no nosso dia a dia e viabilizando que a gente possa operacionalizar esse volume crescente de títulos que nós vemos recebendo nesses últimos 2 anos. Eu sou o Christian Carvalho, para quem não me conhece, eu sou tabelião substituto do 2º Tabelionato de Protesto e superintendente do Instituto de Protesto do Maranhão. E, Lucas, é interessante você falar dessa questão dos títulos, porque depois da publicação da resolução 547 do CNJ, nós vimos algumas movimentações. A primeira foi o incentivo por parte do próprio CNJ de fomentar que as fazendas públicas credoras pudessem fazer convênios para fazer incentivo para o encaminhamento de títulos a protesto. A outra coisa que já aconteceu ainda em 2024 foi a edição do nosso Código Tributário Nacional, do seu artigo 174, que lá deixou expresso que acontece a interrupção da prescrição pelo protesto da dívida ativa, da CDA. E o que é que nós vimos depois dessas duas movimentações? Em maio de 2025, nós vimos pela primeira vez nos cartórios de protesto o volume de títulos de fazenda público superar o volume de títulos de DMI, de duplicatas. Não foi isso, Fered? Por volta de maio, por ali, a gente pegou esse ponto de inflexão. Transformou, hoje a gente recebe a nível de Brasil uma média maior de títulos de fazenda pública e essa estatística está subindo. Por quê? Nós conseguimos conveniar inicialmente a PGFN, depois fomos para as procuradorias estaduais, estamos nos municípios e esses municípios estão cada vez encaminhando os títulos por 2 motivos. Primeiro, o protesto é gratuito. Ocorre a interrupção da prescrição e isso para o gestor é uma coisa fantástica. E esse volume de títulos está trazendo algumas coisas para a gente. Coisas boas e grandes desafios. Como é que eu vou operacionalizar o número crescente de títulos e manter a minha sustentabilidade econômica e financeira dentro da serventia, uma vez que eu aumento a minha capacidade de demanda, a minha demanda de títulos aumenta, mas a minha infraestrutura, o meu custo operacional, ele não segue a mesma proporção. E aí vem a Inion com as ferramentas digitais para nos auxiliar nesse processo. E aí vem, por exemplo, a intimação digital, que facilita. Então, com a edição da Lei 9492, no que fala do artigo 14, parágrafo 2º e 3º, que traz o benefício da intimação digital, que já era trabalhada desde o provimento 87 do CNJ, mas de uma forma muito singela, porque naquele tempo ainda necessitava da aprovação do devedor para que a gente pudesse receber e intimar as pessoas. Essa evolução legislativa, ela veio como marco substancial, porque ela trouxe uma regra muito inovadora. Disse que se a gente confirmar o recebimento pela plataforma eletrônica adotada, já é dado por intimado. Olha a transformação e o peso disso. Nós temos uma central legal
que é a SEMPROT, 41A da Lei 9492, que fornece um serviço oficial de intimação eletrônica e que nos proporciona fazer a validação da entrega com toda a segurança jurídica necessária. Aumentou os títulos de um lado e do outro, nós temos a condição para viabilizar e dar vazão a essas intimações. E como o próprio Fred falou, com a edição do parágrafo 1º e 2º do artigo 14 da 9492, nós agora temos 3 modalidades de intimação. São 3 ciclos completos de intimação. Começando pelo tradicional, que é a intimação pessoal, lá do caput do 14, parágrafo 1º, que fala da entrega pessoal no endereço fornecido pelo apresentante, mas aí ela vem para a intimação digital, inclusive ela coloca a intimação digital como sugestão de primeira camada, e no insucesso da primeira intimação, da intimação pessoal ou da intimação física, aí sim a gente entraria na intimação por edital, que para os cartórios de protesto é a melhor coisa que tem de a gente reduzir essa intimação por edital, porque, como a gente já vem conversando, é o cidadão ser protestado sem nem saber que foi. E isso, para a gente, como prestadores de serviço por resultado, não é interessante. E prestador de serviço por resultado por quê? Porque hoje, com o diferimento, a gente só recebe o emolumento quando a gente consegue entregar o equivalente à quitação para o credor. Então, não adianta eu ter um volume grande de títulos, mas não ter efetividade na intimação. Eu não dar conhecimento ao devedor que ele tem. E esse serviço que hoje está sendo divulgado, está cada vez mais sendo adotado por mais e mais serventias, ele vem exatamente para isso. E com esse fluxo, recebo o volume de títulos, jogo na intimação digital, abro contagem de prazo, intimou. Fechou? O que remanesceu? Intimação pessoal. Passou o período da intimação pessoal. O que sobrou, o que não foi conseguido, finalmente a gente vai para o edital. Mas a gente tem uma camada que alterou a contagem de prazo para o protesto e também está aumentando o volume de intimações efetivas no cartório. Perfeito. Um ponto que eu ia trazer agora, justamente, é a questão dos cancelamentos, né? Porque você tem um aumento de apontamentos, tem um aumento de quantidade de protesto. Esses CDA geralmente são títulos um pouco mais lentos de recuperação, né? E aí, quando a gente está falando de crédito, mais tempo significa mais risco, né? Se eu demoro mais para ser pago, significa que eu estou tomando mais risco nesse processo. Por outro lado, quer dizer, a primeira ferramenta que a gente desenvolveu aqui na INE, enfim, com o IPTB, foi o Recupera Fácil, que foi a campanha de recuperação de emolumentos, né? E esse foi um produto, quer dizer, começamos já no ano passado, mas esse ano realmente a gente tomou uma atração muito além, né, até das nossas expectativas antes, tá? Então, só para dar alguns números para vocês, na campanha do Recupera, em 2026 só, tá? A gente disparou mais de 100 milhões de mensagens, tá? Aí, só para vocês terem margem de comparação, birôs grandes de crédito, né, disparam 300 milhões de mensagens por ano, 400 milhões por ano. Então, final desse ano, né, como a gente passou um quarto, provavelmente os cartórios vão disparar o mesmo volume de comunicação que grandes birôs, enfim, que outros agentes relevantes aí do mercado, né? Mais de 3 milhões de usuários impactados, mais de 100 mil cancelamentos digitais, só agora no começo do ano, tá? 45 milhões recuperados e 40% disso é na Resolve, com uma diferença importante, tá? Na Resolve, a gente tem 53% dos devedores, ou seja, o que ocorre hoje é muito assim, o CNPJ, que é o convênio, né, a empresa que já tem mais familiaridade, paga dentro da SEMPROT, né, e a pessoa física, né, o devedor final, aquele cara que está mais sozinho, ele acaba pagando na Resolve. Então, 66% das pessoas físicas hoje de cancelamentos digitais pagam dentro da Resolve. Por isso que, quer dizer, o IPTB, o Instituto, ele foi desenvolvendo, né, ferramentas para ampliar a sua atuação e, de fato, isso tem se mostrado uma estratégia vitoriosa, né? E aí, enfim, queria escutá-los sobre esses pontos. É algo que vocês têm sentido na realidade dos estados e dos cartórios? Lucas, eu queria fazer uma pequena regressão e também fazer um cumprimento. Recentemente, nós tivemos aqui a audiência de escolha de novos delegatários. Então, nós temos gente nova na casa, Fred.
Então, muitos termos que nós estamos falando aqui, eles acabam não desconhecendo, e eu queria já de pronto, já desejar as boas-vindas mais uma vez ao universo do protesto, ao universo dos cartórios. Tem muito marinheiro de primeira viagem, e, claro, o Instituto de Protesto, tanto do Maranhão quanto do Brasil, Goiás e os parceiros, vocês vão entender que isso aqui é uma rede de colaboração muito importante e que vocês podem contar sempre conosco. Mas o que é o fator protesto? Por que essa palavra? Aliás, o que é o recupera fácil, que o Lucas acabou de explicar? Vamos entender que hoje, quando nós falamos de protesto, a gente fala de diferimento. A exceção da regra é quando há antecipação de emolumentos, que era a regra anterior. Significa dizer que o cartório é um prestador de serviço por resultado. Em regra, eu recebo o título, dou seguimento ao procedimento do protesto e vou receber esse emolumento no sucesso, ou no pagamento, ou na desistência, ou no momento do cancelamento. Quando eu recebo no pagamento, quem faz o custeio dessas custas e demais despesas é o próprio devedor. Quando é na desistência, quem custeia, quem pede a desistência, que é o próprio apresentante. Mas, no entanto, quando o título é protestado, a gestão da cobrança volta para o apresentante credor, que, quando negocia esse título com o seu devedor, disponibiliza uma carta de anuência eletrônica, que nós chamamos de autorização de cancelamento. E essa autorização de cancelamento é disponibilizada ao cartório, que fica esperando que o devedor venha, ou através da Semprote, ou em balcão, fazer o cancelamento. E isso acontece, na medida que acontece a emissão das cartas de anuência, não. E aí eu já apresento aqui o grande gargalo e a grande solução que foi desenvolvida para abordar esse projeto. Porque nós temos um volume de autorizações de cancelamentos altíssimos. São emolumentos que estão parados, aguardando que o devedor venha até o cartório para fazer a baixa. E aí o Recupera Fácil, ele veio para tentar combater isso aí. Como? Primeiro, arquivo emolumentos. Eu preciso saber o orçamento vigente do ano de quanto custa para eu cancelar aquele título. Então, foi implementado um arquivo, e esse arquivo é alimentado uma vez por ano com toda a base retroativa a 5 anos de todos os títulos que são protestados. E diariamente é enviado um arquivo junto na nossa rotina diária para alimentar aqueles que foram protestados no dia. Uma vez que o cartório faça isso, entra a ferramenta Recupera Fácil. Ela faz uma mensageria e ela manda por SMS, ela manda por e-mail. Daqui a pouco vai disponibilizar pacotes de WhatsApp para que o cartório possa contratar esses pacotes, porque o WhatsApp é muito mais efetivo, e provoca o devedor dizendo o seguinte: caro devedor, a autorização de cancelamento necessária para a baixa do seu protesto já está disponível. Clique aqui para cancelar ou procure o cartório. E essa ferramenta, ela é um braço forte para que a gente possa recuperar. Associado a isso, nós temos outras medidas. Tem cartórios que confeccionam esses avisos através de cartas, com boleto, e mais recentemente, o próprio CNJ, no seu artigo do Código Nacional de Normas, no artigo 135, ele possibilita que a gente também faça esse encaminhamento através do cartório, fazendo registro no DDA. Então, eu emito o aviso, associo um boleto a ele, e o devedor também, através do DDA, é notificado. Se ele não pagar, a gente manda uma outra notificação depois de um período. Então, são ações combinadas que a gente desenvolve junto ao cartório e que vem a fortalecer a recuperação de emolumentos. Então, quando você perguntar, recupera fácil, está falando de carta de anuência, de autorização de cancelamento, pendente de baixa, e essa ferramenta, ela vem exatamente para atender a essa demanda. Eu acho que é isso, Lucas. Perfeitamente. E o resultado? Você sente no dia a dia? Eu sinto o resultado, e eu vou dizer onde é que está o resultado disso aí. São duas coisas. Primeiro, quando você notifica o cidadão, porque a maioria dos credores, eles simplesmente diz: a tua carta de anuência já está disponível, ou simplesmente nem comunica. Ele faz o recebimento da contraparte dele, automaticamente os sistemas já identificam que a dívida foi quitada e disponibilizam a carta. E o devedor,
Normalmente, ele só vai atrás do cancelamento quando e se precisar do nome dele limpo. Então, essa falta de comunicação que o Recupere Fácil está se propondo a suprir através dessas comunicações é que vai incentivar que o devedor venha até o cartório. E por que isso está aumentando? Primeiro, eu tenho um volume maior de títulos apresentados, principalmente de fazenda pública. Se eu tenho um volume maior de títulos apresentados, eu vou ter um número maior de cancelamento. E, consequentemente, eu vou ter um número maior de autorizações de cancelamento. E, para isso, eu preciso de ferramentas cada vez mais robustas e canais alternativos para poder chegar até esse devedor. O ideal seria, aí a gente pede como se pede a Deus, Fred, é que no momento da negociação ele recebesse nossos emolumentos juntos. Aí resolveria. Mas enquanto isso não acontece, vamos atrás de ferramenta para poder correr atrás do devedor. Maravilha. Fred, como é que tem sido lá em Goiás? Você sente o resultado? Você ia começar a falar ali, né? Bom, como o Christian muito bem colocou, tá expondo aí aos novos, aos antigos também, né? Relembrando aí as ferramentas que a gente tem através do Instituto, o que nós podemos utilizar, né? O que eu ia falar é muito importante essa atualização do legado, atualização dos emolumentos dos títulos protestados, né? Então, isso aí é de suma importância. Tanto é que, se o pessoal de Goiás viu que a gente sempre, a equipe aí do Instituto Seção Goiás, correndo atrás aí de, vamos alimentar, complementa aí o seu arquivo aí de emolumentos, o valor dos emolumentos. E, graças a Deus, parece que Goiás já está com quase 100% já desse arquivo de valores, né, já disponibilizados aí no sistema da Recupera Fácil. O que eu tenho visto é a confiança que tem dado nesses SMS, nesses e-mails recebidos, porque ele envia e encaminha para a pessoa, para o devedor, né, e encaminha todos os dados do cartório, todos os meios de contato do cartório. Isso gera uma confiança maior, porque o cidadão recebe aquele SMS ou recebe aquele e-mail, né, ele entra em contato com o cartório, né, eu falo, não, realmente está disponibilizado, né? Tem um protesto, às vezes nem no Serasa está, então está suprindo aquela informação do Serasa. Às vezes o cidadão nem sabia que eu estava protestado, que é o caso daquele por edital, ou aquele mesmo que sabia do protesto, mas achando que talvez, né, ele pagando para o credor já estaria resolvido, né? Aí alguns mesmo não sabia que tinha que fazer isso. Então, facilitou muito. E eu tenho visto um aumento dos cancelamentos pela Resolve. Mas muito, 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 muito mesmo. E principalmente de pessoas físicas, que às vezes ele nem sabia que tinha que cancelar. Eu não sabia que tinha. Não, você pagou o principal. Agora você tem que pagar a despesa do protesto do cancelamento para, né, para evitar aborrecimentos futuros e tal. Isso aí tem sido muito bom. Tanto é que na último, o Lucas tem conhecimento aí, no último levantamento aí que foi feito pela Inion, né? Tem aqueles dados que o Lucas também informou, do crescimento dos cancelamentos. Por isso que é importante a gente manter a alimentação diária na Semprot, do andamento diário, né? Isso é muito importante. E facilita para a gente, né, também no dia a dia do cartório. Outra coisa que eu sempre oriento as pessoas que eu conversam, né, de cartório, os nossos funcionários, a equipe do EPDV e todos os cartorários de Goiás, né, divulgar a Semprot, divulgar o Avise-me. O Avise-me é uma ferramenta excelente. Excelente. Eu vou dar um exemplo para vocês. Aqui na minha cidade, como eu já havia falado, são 2 cartórios, nós temos a distribuição. Então, hoje somos 3.786, 3.787 terminais de protesto no Brasil, né? Mas o arquivo chega, né? O arquivo único, que é, né, o Banco Brasil é exemplo, ele mandou o arquivo em 15 segundos, ou no máximo 1 minuto e meio, já dispara para todas as 27 unidades, né, para todos os 27 institutos. Esse instituto recebe,
com 3 minutos no máximo, já distribuiu para todos os cartórios. Aqui em Goiás são 247 cartórios de protesto. Então, o exemplo que eu queria dar era o seguinte: às vezes chega, né, a CRA estadual envia para o distribuidor aqui de Anápolis, o distribuidor recebe, faz a distribuição, né? E só que isso, a hora que ele faz a distribuição, o Avisme já manda um aviso para o devedor, dizendo, ó, seu título é um título seu, tal, do segundo cartório de Anápolis. Só que isso é no dia, né? E só que o apontamento nosso é no dia seguinte. Às vezes não baixou o arquivo ainda. Então, o título aí, falou, não tem, né? Aí até que eu comecei a escutar, observando aos funcionários, pera um pouquinho, né? Não tem quem tá ligando, foi a fulana ali da, sei o que, roupas, né? Eu falei, espera aí, espera um pouquinho, olha na CRA, né? Na CRA do nosso, né? Olha na CRA lá, tem, mas você só vai receber a intimação amanhã. Às vezes o devedor fica sabendo primeiro que é o cartório, que o título dele foi para cartório. Então, essa experiência eu já tive algumas vezes, né? Então, o Avisme é muito bom. A Semprot, então, a consulta gratuita de protesto. É gratuito, a gente tem que divulgar isso aí. Tem que divulgar. Legal. Né? Por aí. Bom, legal. E aí, enfim, acho que falamos aqui um pouco sobre recupera, né? Sobre cancelamento, acho que entrar um pouco mais dentro da intimação digital, porque a Recupera, essas iniciativas de mensageria, elas recuperam aquilo que já é protesto e que já recebeu até autorização de cancelamento, como o Christian falou. Resta essa questão que a gente começou abrindo a nossa conversa aqui, que é esse volume enorme de apontamentos que tem que ser sanado, né? Que o cartório tem que tentar, enfim, endereçar e avisar os devedores, né? Enfim, esse processo todo que operacionalmente é um desafio. Acho que a primeira pergunta que todo mundo faz é custo. Vocês dois estão usando há bastante tempo a ferramenta. A gente fez estimativas aqui de redução de custos de 30% a 60% em relação à intimação física. Como é que vocês têm observado nos cartórios de vocês a ferramenta? Eu vou falar primeiro porque o Christian é mais técnico, ele já está mais preparado para esse webinar. Eu vou dar um exemplo para vocês. Aqui, o nosso cartório aqui, nós gastamos em torno com os intimadores, né, com a intimação só de diligências, né? Nós temos um gasto aqui mensal em torno de quase 70 mil reais. Era de quase 70 mil reais, né? Então, com a Enion, e eu optei pelo de resultado, eu optei pelo pacote mais caro. E a diferença é muito grande, né? E a gente sabendo trabalhar, se aprendendo a trabalhar com a intimação digital, você vai ter uma redução de custo aqui de 70 mil, já caiu o mês passado, já caiu para 50 e poucos mil. Já teve mês, né, assim, de eu ter um trabalho maior, né, de fazer essa classificação de intimações, da intimação digital, separando, não mandando tudo. Aí eu resolvi mandar tudo porque eu gostei do resultado. E os valores não pesa para o cartório. Então, eu tenho gasto com a intimação digital em torno de 7 mil reais. Só que a recuperação é muito maior. Mas é muito maior. Né? Então, eu fiz um levantamento aqui. A própria Semprot, a própria Resolve aí, ele te dá esses dados, te dá essas planilhas todas. Tanto de recuperação de emolumentos no pagamento. Vamos esquecer cancelamento, agora é pagamento nutrido, né? Que foi auferido, né? Originado pela intimação digital. Então, tem dado um resultado muito bom. Muito bom. É saber trabalhar e é muito fácil. A coisa mais fácil que tem é disparar a mensageria lá, de você enviar as intimações no dia. Pode enviar 3, 4 vezes, assim, se você não faz apontamento, né, partilhado, né? O nosso aqui, o apontamento é um só, né? De manhã, hora que dá 8 horas, todas as intimações já estão prontas para saírem, né? E hora que dá às 10 horas, eu já disparo também as intimações digital. Então, mas tem a recuperação, a redução
até agora está sendo bem significativa. Bem significativa. Não é mais, não ainda é mais por falta na verdade, eu vou confessar, por falta de tempo de orientar o pessoal e da gente ter mais tempo de separar, porque o volume aqui tem crescido muito mesmo, né, o volume de intimações, porque aqui a gente faz a busca de endereço também, né, os endereços incompletos, porque a gente tem aqui Equatorial, tem Santiago, tem o município, tem vários outros convênios que a gente tem, os conselhos de engenharia, conselho tem muita coisa. Então, endereço desatualizado, então a gente busca para ter efetividade. Para ter efetividade, porque edital é muito pouco recebimento. Agora, né, você tem edital, você recebe o quê? 2% de título vai para edital. Agora, a intimação entregue, efetivada, e a intimação digital, a recuperação é você conseguindo dar conhecimento para o devedor, aí a sua recuperação nutrido sobe muito. Perfeito, perfeito. E eu corroboro as palavras do Fred, e a gente também começou aqui como um dos pilotos, a gente foi escalado para poder ajudar nessa empreitada de implementar essa intimação digital, e a gente viu a evolução dela. Para você ter uma ideia, hoje eu consigo reduzir em torno de 18 a 20% do volume tradicional que eu opero diariamente, antes da intimação digital. E por que eu não consigo efetivar mais do que isso? Eu acho que existe um caminho a ser construído, principalmente por força da credibilidade de cobranças recebidas de formato digital. Hoje nós somos vítimas de muitos estelionatos digitais. Então, a primeira coisa que vê na cabeça da pessoa quando chegam é cobrança, é um valor, tem que pagar, clique aqui, é a desconfiança. Mas isso está sendo superado pela tradição. Todos os dias a gente está cada vez mais utilizando, nós estamos padronizando o envio de mensagem, as pessoas já estão reconhecendo que aquilo é uma intimação legítima, a gente faz a provocação para que elas ou acessem a plataforma ou compareçam ao cartório para poder pegar mais informações, e eu, com o tempo, essa efetivação, essa confiança na intimação digital que é gerada, ela tende a aumentar, e ela está aumentando. A pessoa que vem no cartório uma vez e que recebe e reconhece aquele e-mail, que ela recebe uma segunda intimação, ela já confia. Ela já confia na plataforma, ela já faz o seu acesso, ela já tem acesso a outras ferramentas como o Avise-me, que o Fred muito bem falou. E hoje o nosso devedor é digital. Ele resolve tudo pelo celular. Então hoje, com a intimação digital, a gente consegue, como o próprio Fred falou, aumentar a efetividade das intimações e combater o edital. E com o tempo... Alô? Não, pode continuar, pode terminar. Tá bom. Pode concluir. Tudo bem. E com o tempo, essas ferramentas elas tendem a se associarem. Aí, por exemplo, a ferramenta Avise-me. A ferramenta Avise-me é um serviço fantástico, é um serviço gratuito de monitoramento de CPF e CNPJ. E como é que funciona? Você se cadastra na Semprot, acessa o pesquisaprotesto.com.br, faz o seu cadastro, clica no botãozinho Avise-me e credencia o e-mail que você mais usa e o telefone celular que você mais usa. Toda vez que muda de status um título dentro do cartório, você é avisado. Opa, foi apontado, foi pago, foi retirado, foi protestado, tem autorização de cancelamento. Isso aproxima o devedor do cartório. E como é uma ferramenta gratuita, todo mundo que tem CPF ou CNPJ, ele pode e deve se credenciar. Com o tempo, o cidadão que tem um título apontado e o cartório está credenciado na intimação digital, ele vai receber também a notificação através do Avise-me que, opa, tem um título aqui que apontou no cartório e ele tem intimação digital, clique aqui para pagar. Tudo dentro da plataforma. E eu já vou dar o spoiler, que logo vai estar disponível
que é o aplicativo da Semprot, que vai fornecer de forma toda integrada todas essas ferramentas. Então, meus amigos, é uma ferramenta que está em construção, mas que já apresenta grandes resultados, e resultados que vêm crescendo mês a mês. Eu acho que tem um ponto super legal, Cristian, do que você falou, que é o seguinte: o Avise-me, ele é mais antigo, né? Ele já, enfim, já está em atividade há bastante tempo, e algo que a gente usa, por exemplo, já nas intimações, são os endereços do Avise-me, né? Então, quanto mais serviços a gente tem, né? Como a gente está desenvolvendo esses serviços dos cartórios, né? Para chegar nos devedores, então, de um lado você tem Recupera Fácil, que é pegando quem tem autorização de cancelamento, de outro lado você tem intimação digital, do outro lado você tem o Avise-me. Isso tudo vai criando uma base de dados, né, muito interessante, muito rica sobre os devedores, tá? Então, só para vocês terem ideia, na página da Resolve hoje a gente tem batemos 800 mil usuários cadastrados, tá? Então, são usuários que chegaram lá e informaram seus endereços, né? À medida que a gente vai desenvolvendo essas ferramentas de tecnologia, elas vão se reforçando mutuamente, que é isso que o Christian falou, que é muito legal. E aí, enfim, esse spoiler aí, em algum momento a gente deve lançar também esse aplicativo que é para integrar tudo de uma vez só, né? Fred, você quer... E, meu amigo, só antes do Fred falar, e qual o endereço melhor que existe? Qual o mais confiável, se não é aquele fornecido pelo próprio devedor? Exatamente, exatamente. E é por isso que nós temos que incentivar o uso do Avise-me, o uso da consulta gratuita, a dizer que é importantíssimo que o cidadão faça a atualização do seu endereço de cadastro de residencial, do seu telefone que mais usa, do e-mail que mais usa. É uma campanha constante e diária que tem que ser realizada dentro do cartório, no balcão e para o cliente. Fred. Bom, só para pegar carona aí também e responder a nossa colega aí, a Eliane Carvalho. Ela perguntando, questionando se a gente, nos convênios, né, se a gente trabalhou para conseguir melhorar e complementar esses endereços. Mas como o Lucas falou, mas a intimação digital, ela utiliza uma das bases, né, é a PGFN. Então, são os endereços fornecidos pela PGFN e também pelos credores, né? Mas várias outras mensagerias. E complementar o que o Lucas falou, acho que foi o Lucas que falou, a base de dados, né? Mas a Inio Resolve, né? Nós temos mais de 100 milhões de CPFs, né, Lucas? Se eu não me engano, são 100 e poucos milhões de CPFs cadastrados, 63 milhões de CNPJs cadastrados. Então, isso é muito importante. Outra coisa, o Lucas falou aí, a Avise-me já é um produto antigo, né? Então, logo quando começou, uma coisa que eu fiz aqui no nosso cartório, também o Instituto Goiás também fez, nós fizemos aqueles folders de QR Code, né? E também pregando QR Code no hall de atendimento dos cartórios, né? Com o QR Code do Avise-me. Então a pessoa chega, eu não recebi intimação, o endereço estava errado, não sei o que, tal. Às vezes o cara chega fora. Para evitar isso, futuramente, caso tenha um novo apontamento contra você, põe um aviso, que você fica, eu até brinco, você fica sabendo primeiro que é o cartório. Né? E outra coisa, evita a fraude. Isso aqui foi feito para evitar a fraude. Né? Porque a hora que se você cadastrou, a hora que você receber, porque que tem demais, todos nós sabemos aí que toda hora está chegando e-mail com fraude, WhatsApp com fraude, né? SMS com fraude, vem com todos os símbolos. Esses dias mesmo chegou um aí ele tinha, na intimação dele, tinha a logo da Serasa, da Semprot, do DF, tinha até da Papal, coisa lá. O selo Papal lá. Mas o importante é a gente divulgar mesmo o Avise-me, né? Eliane, nos nossos convênios, né, a gente tem aprimorado muito. Aqui nós temos a Equatorial mesmo, que é a concessionária de energia, né? Ela já manda, no arquivo, ela já manda o celular das pessoas cadastradas. Então, quando ela tem, já vem, inclusive, até na indicaçãozinha depois que você imprime, né? Já vem o celular. E em Goiás,
Eu não sei se outros estados têm aí também, mas a Corregedoria, ela fez um provimento, né, editou um provimento, e nós temos que cadastrar todos os dados, principalmente o celular, de todo usuário no cartório, e repassar isso aí no arquivo para a Corregedoria. Então, e nisso aí já facilita para a gente também, né? Porque hoje em dia o WhatsApp é um caro para a utilização, mas já está sendo desenvolvido isso aí, né? Tem mais o SMS que dá muito resultado. Mas aqui nós utilizamos muito o WhatsApp. Nós fazemos muita intimação por WhatsApp. As pessoas cadastram, já deixam pré-autorizados, né? Então, aqui para tentar localizar o devedor, né? A gente utiliza todos os meios. Mas é isso aí, Eliane, a gente tem que correr atrás, né? E nesses convênios, né? Tem essa obrigatoriedade dos endereços atualizados, né? Na medida do possível. Maravilha, eu acho que eu vou só separar agora, eu acho que 2 perguntas para cada um aqui para a gente finalizando. Christian, primeira pergunta que eu tenho, acho que é justamente sobre essa questão de dados que o Fred e você também trouxeram. Muitas vezes encontrar o devedor é uma dificuldade para o cartório, né, quando a gente está falando de intimação. Então, principalmente quando a gente fala de cartório pequeno, né, sobretudo interior, às vezes tem dificuldades de encontrar esses devedores. Hoje, na intimação digital que a gente desenvolveu, né, na ferramenta que os tabeliões têm à disposição, a gente tem uma taxa de enriquecimento de 91,3%. Né? Então, esse problema aí que a gente tinha aqui não era só um problema digital, digamos assim, é um problema para o cartório como um todo, ele acaba sendo muito endereçado. E tem o segundo ponto, que é a parceria, igual o Fred colocou, com a PGFN, que títulos que já são oriundos de PGFN já vêm os dados dos próprios apresentantes, né? Então isso facilita muito o processo. Como é que você avalia essa questão dos dados aqui na ferramenta? Lucas, esse processo de enriquecimento é um processo extremamente importante. Existe uma previsão no Código Nacional de Normas, que inclusive já é uma ferramenta ativa dentro da SEMPROT, que é a possibilidade do compartilhamento dos endereços entre os cartórios de protesto. E recentemente essa ferramenta foi expandida para que cada cartório de protesto possa pegar a sua base de endereço, aquela que ele trabalha diariamente, aquela que ele faz a validação, que tem a estatística de entregas efetivadas e possa compartilhar para que a gente possa ter o máximo de efetividade com isso. E os tabeliões têm usado esses dados, né? Esse é um ponto que eu não falei, mas os tabeliões têm usado esses dados próprios também para disparar. Inicialmente, essa base de endereços compartilhados, ela começou focada na PGFN. Então, nós conseguimos o convênio com a PGFN, ela disponibiliza um dado dentro de um arquivo separado, junto com um arquivo de remessa, e a gente começa a fazer o trabalho de enriquecimento desses dados. Paralelo a isso, a gente também recebe esses dados dos próprios cartórios. E a gente pode pegar também as informações do arquivo diário que a gente recebe dos cartórios e também fazer a estatística, classificando esses endereços em cima daqueles que foram efetivamente entregues. Então, hoje, essa inteligência, ela afasta um pouco aquela única possibilidade de fazer a efetivação da entrega no endereço fornecido pelo apresentante. Ela tira essa exclusividade, mesmo porque quando a gente não encontra no endereço fornecido pelo apresentante, que muitas das vezes é um endereço muito antigo, principalmente vindo de fazenda pública credora, são cadastros que são já muito defasados, nós temos a prerrogativa de tentar outros endereços antes de publicar o edital. E essa base de endereço compartilhado ela é extremamente importante, entendeu? Ela vem extremamente importante e é um grande diferencial das ferramentas compartilhadas dos cartórios de protesto do Brasil. Com certeza. Excelente. Acho que a ideia é justamente essa, né? Compartilhar esses dados e aumentando a efetividade dos serviços. Outra dúvida que eu trago aqui, acho que é outro ponto importante, na verdade, hoje a intimação opera por múltiplos canais, né? Principalmente e-mail, né? Bastante e-mail também, WhatsApp e estamos testando também o RCS, que é uma ferramenta, ele é um SMS um pouco mais refinado, né? Então, para alguns cartórios a gente tem utilizado isso também
para ajudar a atingir, né, os devedores, a avisá-los de dívida e tudo mais. A média de entrega hoje de comunicação é de 70%, né? Então, a entrega comprovada, que seria o critério usado para intimação por parte do cartório, é de 70%. E, recentemente, até, a gente teve um caso com um tabelião, com Gustavo Lima, né, que é de Tubarão, de Santa Catarina, que foi contestado judicialmente sobre o uso de intimação digital por um cliente, tá? E aí o tribunal decidiu, né, arquivou o processo, rejeitou a reclamação do devedor, e a juíza já entendeu ali na decisão dela que a lei exige somente a comprovação de entrega e não da leitura do e-mail. Então, acho que esse é um ponto aí que, como a intimação era muito recente, enfim, tomou todo esse tempo, o tabelião às vezes ficava um pouco inseguro com essa questão legal, mas cada vez mais o que a gente tem observado é esse viés na entrega. O que você tem achado dos disparos, dos status? Como é que isso tem funcionado para você na ferramenta? Fred. Vai lá, Christian. Perfeito. Depois eu falo. É uma forma, olha que o Lucas acabou de falar. Ele falou de uma coisa que é o temor de quem trabalha do lado de cá do balcão. Segurança jurídica. Será que esse negócio de intimação digital, quando bater lá no devedor, eu não vou ser alvo de contestação? Será que eu posso, até onde é que eu posso dizer que o feedback dado pela confirmação da entrega pela plataforma eletrônica, ela é suficiente? Essa informação que você trouxe é uma informação fantástica. É referendando o que já está dito lá no 186 do Código Nacional de Normas e também no Marco das Garantias na 14.711, que diz que a confirmação da entrega pela plataforma já é suficiente. É suficiente. Então, quando você tem a segurança jurídica do seu lado, e aí a gente pode ver, claro, que reclamação a gente sempre recebe, a gente, de vez em quando, é questionado judicialmente sobre algum procedimento de protesto que a gente faça, mas essa estatística ela é muito importante que a gente levante, até mesmo para trazer mais segurança jurídica e segurança na prática dos nossos atos diários. E demonstrar que a ferramenta de intimação digital, realizada pela plataforma oficial da Semprot, ela é válida e legal. Entendeu? Então eu vejo isso de uma forma extremamente positiva e é uma daqueles pontos que a gente precisa explorar para que aumente a confiança. Eu recentemente, e aí tem outros estados que também são questionados por isso, pessoas entram em contato e dizem, mas eu fui protestado, você não foi intimado. Não, você foi intimado. Aí eu entro na plataforma da intimação digital, você foi intimado pelo telefone, através do SMS, no dia tal, na hora tal, está aqui como lido. Você foi intimado pelo WhatsApp, hora tal, você leu essa mensagem? Você foi intimado por e-mail, está aqui, você abriu o e-mail dia tal e você leu essa mensagem. Então, é uma ferramenta extremamente complexa, completa e que disponibiliza um aviso de recebimento digital e que ampara todo o nosso procedimento. Eu ia falar dessa segurança aí. E outra coisa, só para esclarecer aqui, o Gustavo Lima que o Lucas falou não é o cantor, não. Não, é o original. É do Instituto lá de Protesto. O Gustavo Lima, esse Gustavo Lima é original. O outro não é Gustavo Lima, não. Mas essa decisão lá de Santa Catarina, ela veio, é uma das primeiras que sai, né? Porque é um produto novo, é uma norma nova, né? Na verdade, é uma norma legal, e uma norma também do CNJ. Então, isso aí veio para dar uma tranquilidade no início de qualquer problema que tiver. Agora, assim, eu acredito, assim, a maior vontade, a maior intenção, o maior objetivo nosso é fazer da ciência para o devedor. É dar ciência e para tentar a recuperação no trilho. Mesmo se ele não consiga depois, né? Aí prossegue o recupera fácil, né? Quando ele acaba pagando lá, o próprio credor, às vezes, faz a comunicação do protesto, né? Aqui tem algumas empresas que já estão fazendo, ela utiliza a Semprot e utiliza também a CRA. Então, nós estamos falando aqui em duas plataformas, né? Nós temos aqui a Semprot,
que é aquela que ele faz manual, usa a API para enviar os títulos, né? Mas tem a CRA, que são os convênios feitos ou pela Nacional ou pelos institutos estaduais, né, que utilizam essa central de remessas de arquivos, que é um acompanhamento que tem um pequeno custo para o credor, né, o apresentante, porém, muito mais barato que as tarifas bancárias, né? E que dá um efeito, tanto é que tem uma empresa aqui que tinha deixado de utilizar o protesto. Conversando, né? Eu peguei uma pesquisa pelo nosso cartório, depois eu entrei uma pesquisa pelo Instituto. E notei que ele havia parado de enviar título de protesto em 2023. Ele estava protestando, estava utilizando a negativação do Serasa. Ele estava tendo um custo nessa negativação. Então, o tipo dele era cobrança bancária, né? No 15º dia, alguns eram no 15º dia, baixava o título, né? Baixava o boleto, né? Não tinha mais como pagar na rede bancária, e ele pegava e fazia negativação direta desse devedor. Mas o índice de recuperação dele era 7%, em alguns casos. Dependendo do local, da cidade, porque é uma empresa nacional, né, de venda nacional, de clientes em todo o território nacional, ele depende do estado, não chegava a 2% com essa negativação. E as ações que ele tinha que responder, né, não estava compensando. Aí eu, né, ponderei com ele, qual é o custo seu de protesto? É 0. Né, você está tendo só a tarifa bancária de envio, né? Você tem essa tarifa bancária sua que o banco te cobra. O banco te cobra para enviar, te cobra para retirar, te cobra para, né? Tem todas aquelas tarifas, né? E nisso eu falo, volta a dar ordem de protesto no 10º dia, no 5º dia, após o vencimento, né? Ele pegou e falou, não tem custo. O custo você vai ter só com o seu banco. Né? E você querendo sair também, você também pode testar nesses outros lugares, né? Você pode mandar pela CRA, você pode mandar pela Semprote, né? Às vezes você tem várias filiais, que a filiais comanda a cobrança. É igual ele tinha uma filial aqui em Aparecida de Goiânia, que é próxima a Goiânia. Ele tinha filial lá, que ela tinha um departamento de cobrança própria. A sede dessa empresa é São Paulo. E eu fiquei conhecendo esse diretor, presidente, né? Uma feira de pecuária lá em Jacareí, há 30 anos atrás. Aí nisso eu criei essa amizade com ele e expliquei para ele. Fala com o seu departamento financeiro, fala com a sua diretoria financeira. Chegou em 2025, acho que foi abril, nós encontramos novamente. Ele pegou, foi me agradecer. Primeiro ele mandou uma mensagem de agradecimento para a minha mãe. Mas o que você fez para o fulano? Que ele é rotariano também. O que você fez? Já foi governador de Rotary aí do Distrito de São Paulo aí. O que você fez para o fulano de tal, né? Eu não lembrava, né? Não, que ele mandou agradecer muito, a mulher dele também mandou agradecer muito. Aí ele me falou, ele passou a ter a recuperação através do protesto, aquele tinha de 2% a 7%, né? Ele passou a ter de 40 e tantos, porque as duplicatas comerciais, sem ser título público, né? Nós temos uma recuperação de 40% a 60%. O índice de recuperação dele, em 10 dias, né, subiu para 45%, 50%. E aí depois, nesse dia, agora em março de 2025, fez um ano agora, encontrei com ele e falei assim, olha, agora calcula, pede para fazer o levantamento em 120 dias. Você vai ver que sua recuperação vai chegar a quase 80%. Você vai ter um prejuízo nesse volume todo de 10%, que você pode levar a execução ou não, mas... E a realidade é essa. E eu consegui levantar, realmente, e não sei se chegaram a ser cancelados, mas com autorização, pagos nutridos, autorização de cancelamento, em 120 dias, a recuperação dele estava em 73%. Isso a nível Brasil. Né? E eu vi 14 mil títulos. 14 mil títulos. Recuperação de quase 80% em 120 dias. Então, eu acho que assim, a ideia nossa é tentar... Eu sei que todos nós trabalhamos muito, é muito peso, é muito provimento diariamente para a gente estar lidando, é endereço, é não sei o quê, é muita coisa. Mas eu acho que se a gente fizer um esforço grande de esforçar nessa questão de endereço,
de efetividade da intimação, você pode ver que o índice de recuperação ele é bem maior, é bem mais satisfatório. Fred, eu queria fazer aqui também umas 2 perguntas para você, e vou juntar as 2 já. Em relação à usabilidade, primeiro, né? Você falou lá no começo do desafio que é operacional, você tem que aumentar a quantidade de intimadores e tudo. Assim, a equipe, né? Gente para gerir, estrutura e tudo mais. E a intimação é uma ferramenta, enfim, que é muito, muito mais simples. A gente ainda tem uma preocupação com usabilidade enorme, né? O que é usabilidade digital? Usabilidade é ter pouca informação por tela, é ter botão colorido para o próximo passo, é ter um fluxo claro de questões ali, enfim, de processos. Então, enfim, acho que queria que você ressaltasse esse ponto. E o último ponto é a questão de receita mesmo, que acho que você já até trouxe ali no começo. Qual é o impacto que você vê na intimação para o teu cartório? Olha, você fez 2 perguntas e eu vou te falar. Há alguns anos atrás, o município aqui de Anápolis, né, a gente já protestava desde 1995. Aí muda a administração, muda o sistema, mas há alguns anos nós fomos chamados, os 2 cartórios de Anápolis, os 2 responsáveis, né, para retornar o protesto de CDAs. Temos aqui 60 mil títulos para mandar em 3 meses. Né? Aí, eu falei assim, olha, mas tem que ver, se você vai desafogar, você vai pegar muito título podre, né? Mas nós não temos condições de atender isso tudo. Se você mandar, nós não podemos limitar vocês ao volume, né? Só que nós não temos condições de atender isso tudo. E na época não tinha intimação digital. E na época, para você comprar uma motocicleta, você tinha que esperar 3 meses, 2 meses, tinha fila. Você contratar, treinar, e em funerária, pegar cobrador de funerária que conhece os endereços, tudo que eles têm aquelas... Aqui em Goiás tem muito plano funerário. E o plano funerário, eles atendem, põem um plano odontológico junto lá, então tem muito cliente as funerárias. Eles têm plano funerário e plano de saúde junto. E os cobradores de funerárias conhecem tudo. Você fala um CEP para ele fala a rua tal. Né? Então, para você preparar essa equipe, foi uma dificuldade grande que nós enfrentamos. Então, a gente tinha que limitar. Você vai mandar nas 2 primeiras semanas, né, tantos títulos por dia, que é dividido, né, para tanto cartório, vai para tanto para cartório, além dos títulos normais que a gente tem da rede bancária, dos outros convênios, né, Equatorial, Saneago, Detran, Gov e tal, e nisso a gente tinha uma dificuldade muito grande. E nós pedimos para ele. Aí, quando veio a intimação digital, e começamos o projeto lá em janeiro de 2025, nós aí voltamos à prefeitura, fizemos uma reunião lá com o pessoal da Secretaria da Fazenda e os responsáveis pela recuperação de crédito da dívida ativa. E no cadastro da prefeitura, tanto o mobiliário como o cadastro econômico, que aqui tem muito ISS, taxa de fiscalização, tudo eles protestam. E o índice de recuperação do tributo municipal aqui foi excelente, mas excelente. IPTU, quando eles começaram, eu peguei e falei assim, olha, vamos dar um exemplo para vocês. Começa pelo loteamento aqui, que é o top, aqui é o tal de Sunflower, que só tem a nata, né? Começa pelo Sunflower. Ele olhou para mim e disse, começa. Você vê como é que vai. E ele pegou e falou, vamos mandar para o setor. Né? E eles conseguiram pegar e fazer, nós fizemos um acordo com a prefeitura, eles começaram a mandar as remessas por setores, para ficar mais fácil, porque os intimadores não precisavam ficar como barata tonta, correndo de um lado para o outro. Então, naquele dia, naquela semana, fechava um setor, na outra semana ele mandava outro setor. E essa recuperação desse condomínio de alto padrão foi mais de 80%. E só IPTU acima de R$ 9.000. IPTU de R$ 20.000 e tal. A mesma coisa aconteceu com a Cefaz, quando ela começou a enviar IPVA. Aí vinha muito balcão, onde eu pegava via Cefaz, né? R$ 16.000, mas que é isso, né? Aí era IPVA de Jaguar, Hilux nova. Aqui,
Nós temos, eu gosto de brincar que eu sou nascido e criado aqui, né? Tenho uma participação mais ou menos aqui na comunidade. Tem muito amigo médico. E os médicos antigos têm um poder econômico bom, né? Eles investem muito em imóveis, né? Aí ficava. E antigamente, nós temos um jornal local aqui, de circulação local, a prefeitura pegava e publicava os editais, né? Da dívida ativa lá, né? Aí eu via, né? E ligava, ô doutor, né? Mas isso não tá, não, vou esperar o refis. Não, vou esperar o refis. Aí depois começou a fazer, vai mandar para protesto, né? Aí começou a mandar para protesto, teve na verdade, o protesto foi educativo aqui na minha cidade, e é em todos os municípios. Porque a hora que dói no bolso, tem muita gente que tem condições de pagar, não paga, fica esperando o refis. Na verdade, acontece o afetamento real ao crédito daquela pessoa. Se ela tiver inscrita apenas em dívida ativa e não tiver consequência nenhuma disso, ela vai esperar o refis. Mas se o nome dela estiver repercutindo no cartório de protesto, aí vem o efeito pedagógico. Ela vai correr atrás para pagar. O que aconteceu aqui foi isso. Quando a prefeitura reiniciou, isso há uns 4 ou 5 anos atrás, o envio de CDAs a protesto, o índice de inadimplência lá chegava a 70% ao ano. Né? No segundo ano, já tinha caído para 50%. No terceiro, 47%. No quarto ano, estava em 27%. Tanto é que até o nosso secretário do município, da Fazenda do município aqui, nós escolhemos, ele participou dessas reuniões dos secretários municipais que tem, até foi lá em Santa Catarina, né? Ele deu um depoimento lá falando do protesto, né? Que o índice de educativo, pedagógico, que foi a utilização do protesto, né? Que está sendo a utilização do protesto, foi excelente para a cidade. Né? Falando em custo, voltando ao custo, né? E toda essa estrutura que a gente teve que montar nesse início, né? Foi uma loucura para atender, para conseguir, mesmo assim, regrando, né? Não, você vai enviar só tanto, porque os caras queriam desovar no início, né? Igual o Detran. O Detran, quando começou, só mandou, faltando 6 meses para a pressão, e começou a mandar. Eu peguei e falei, tem que mandar, vamos fazer o seguinte, manda 50% mais recente, 50% título podre. Eles começaram a mandar, no primeiro ano, eles mandaram, né, título podre e título bom. A recuperação foi tão grande que no segundo ano, eles já mandaram com 3 anos, né, de vencimento. Agora, eles estão mandando de 2025 para trás, não tem mais nada. Já protestaram tudo e receberam tudo. Eu recebi agora da Equatorial, ela falando só nesses 2 meses, os valores de recebimento em cartório. Né? Eu tenho aqui, eu vou ver se eu pego aqui, que ele me mandou essa semana. A efetividade. O problema, aí tanto é que na mesma hora eu rebati. Né? Olha aqui, olha o tanto de AC. Né? Agora vamos ver quantos cancelamentos nós tivemos. Vocês estão recuperando o de vocês. Agora a gente precisa equilibrar a nossa balança. Vamos tentar recuperar também nossas autorizações de cancelamento. Aí é o que nós estamos fazendo aqui, nós já fazemos para a prefeitura, a gente, com o Tribunal de Justiça, a gente faz a recuperação no cartório, né? Do título protestado, o cidadão chega no cartório ou liga, né? O título protestado, nós recebemos no cartório. Recebemos um cancelamento e fazemos um repasse. Então, nós estamos fazendo a recuperação, né? E é o que nós estamos tentando com as 2 concessionárias de serviços, que é a Saniago, que é água e esgoto, né, saneamento, e com a fornecedora de energia, que é a Equatorial, para a gente fazer a recuperação também no cartório, pós-protesto. No cartório. Para a gente receber. E Fred, só um adendo disso aí, eu inclusive comecei uma conversa com a Equatorial, e há uma particularidade das concessionárias é que elas não fazem correção monetária para o recebimento da fatura vencida. Ela sempre coloca para a fatura anterior. E eu ofereci para eles o recuperação pós-protesto, que é o 26A da 9492, e disse o seguinte: se a gente fizer uma estruturação, firmar um convênio para que vocês declararem que aceita receber pelo valor do saldo apresentado, imediatamente a Semprote se transforma numa extensão no balcão de negociação de vocês. Por quê? Se tiver a marcação da recuperação pós-protesto,
Mesmo que não tenha anuência e tiver essa marcação, nós vamos conseguir fazer o recebimento através da indicação da consulta gratuita. O cartório, no caso a Semprot, recebe o valor, o comprovante de quitação vai ser disponibilizado em substituição da autorização de cancelamento direto para o apresentante e o cartório recebe o comando de cancelamento com emolumento pago do outro lado. E para quem isso serve? Para todo mundo que tem o mesmo modus operandi, ou seja, que faz o repasse do juro da correção pelo atraso da fatura seguinte, porque a gente sempre vai trabalhar com fatura fechada e sempre vai trabalhar oferecendo o valor do saldo. Então, isso são ações efetivas. Uma outra coisa que eu gostaria de destacar também é a ação do Fred. Muitos que estão chegando agora, que estão recentes no cartório de protesto, precisam se enxergar como empresários do direito. Precisam trabalhar suas praças. E essas oportunidades que vocês têm dentro do network social, dentro do município de vocês, no balcão do cartório de vocês, é fundamental para identificar potenciais clientes. Muitas vezes a gente está no evento social e tem um grande distribuidor conversando com a gente na mesma mesa. Um potencial apresentante de título que pode e deve ser encaminhado para a CRA estadual para fazer essa captação. Então, identificar os potenciais clientes e informá-los, instruí-los com a melhor informação é fundamental para todos os tabeliães de protesto. E eu digo mais, o melhor título que vem da gente é o do banco. Então, se o cidadão já tem convênio com o banco, ou ele já emite boleto, mas mesmo assim não manda protesto, é como o Fred falou. Contrata o protesto, é gratuito, tu vai negociar a tarifa com teu gerente, como a gente negocia, que nem tarifa de Pix, tarifa de TED, a gente negocia tarifa também de boleto, e a partir daí, acompanhe o teu cliente. E diga para ele o seguinte, olha, se você fizer com essa marcação 10 dias de vencido, 15 dias de vencido, manda para cartório, o índice de recuperação até o trido é de 40% a 50%. Mas em até 3, 4 meses ele sobe para 70%, 80%, dependendo do valor do título. Porque você acontece uma inversão e fecha o seu ciclo de cobrança. Você já manda a cobrança através do boleto e já tem a recuperação agregada de graça. E esse trabalho também é feito pelo delegatário, pelo tabelião que está lá no balcão, de forma coordenada com o Instituto de Protesto Local. Não é isso, Fred? Isso, correto. Só para pontuar aqui, eu abri o WhatsApp aqui agora. Eu não achei da Equatorial, não, mas já achei de Detran. Olha aí. Detran retornou aqui, ó, aí da diretoria financeira deles. Desde o retorno do envio de títulos do Detran ao protesto em abril, até o momento, já tivemos recebimento nutrido de 4.199.886,22. Olha aí que coisa boa. Abril para cá, hein? No estado eu fiz um levantamento por convergência da Secretaria de Estado da Fazenda. Nós estamos batendo, e aí é interessante que se fale qual é o índice de recuperação para o apresentante e qual é o índice de recuperação para o cartório. O índice de recuperação para o apresentante é a soma do pago com a autorização de cancelamento. Ou seja, se ele emitiu a anuência, significa que a negociação dele foi bem sucedida. Aqui no estado do Maranhão, nós estamos batendo na casa de 190 milhões em recuperação do nosso convênio da Secretaria de Estado da Fazenda. Então, funciona, dá certo e precisa ser utilizado e expandido. Maravilha, pessoal. Queria agradecer aqui os dois, tá? Então, o Christian e o Fred aqui, que são, além de terem dado o relato deles, também são dois perfis que têm nos ajudado a desenvolver essa ferramenta. Eu sempre falo que a INE é uma aceleradora de tecnologia dos cartórios de protesto, então muita gente às vezes não tem isso tão claro, né? Mas todas as ferramentas, todos os produtos que a gente desenvolve aqui são dos tabeliães, né? E voltam para os tabeliães de várias formas que vocês viram aqui nessa conversa. Eu acho que realmente o protesto nos últimos anos tem dado exemplo, na verdade, para as outras atribuições de sofisticação tecnológica, de robustecimento de tecnologia, de tratamento de dados. Então, enfim, eu sou só uma pecinha aqui que está
participando disso. Os protagonistas, obviamente, são vocês mesmos, né? Os tabeliães que estão, que confiaram, enfim, de fazer essa transição e, enfim, estão participando desse processo. Só para dizer que a intimação digital, ela, enfim, está habilitada a todos, né? Então, os tabeliães e substitutos podem entrar ali na página da Semprot, tem um SS Resolve ali, SSO Resolve, você entra ali, preenche os dados, né, de acordo com os estados e faz essa adesão. E aqui eu tenho também nessa live a Isabela, que está aqui do meu lado, tá? Que o contato dela aqui, né? Então é 61 DDD aqui de Brasília, 3020 7110. E tem um forms aqui também na nossa reunião, então quem quiser entrar e já preencher os dados para aderir à intimação digital, está totalmente convidado, né? Enfim, está totalmente incentivado a fazer isso. Muito obrigado aí aos dois e passo para a palavra final. Bom, eu só queria falar aí que assim, a utilização, você faz adesão, não precisa pagar nada pela adesão, depois você faz a escolha do seu plano, também não precisa pagar nada, você vai pagar na utilização e também tem a opção de você pagar só no sucesso. Agora, é de uma simplicidade, tanto é que quase todo dia eu que faço, eu tenho prazer de fazer, eu não demoro um minuto para mandar 600 intimações, não demora um minuto, não demora um minuto para enviar, é muito simples, e o acompanhamento é tranquilo, é pagamento D+1, chega lá, então não tem problema, e você estabelece um prazo de segurança para você pôr a intimação digital para coincidir com o seu, às vezes o seu edital aqui, né, do seu acompanhamento, às vezes você intimou, não conseguiu intimar a física no dia, você soltou as duas, mas é muito simples mesmo. E você só paga se utilizar, ou você só paga só se você receber também, só se tiver sucesso, porque senão é custo zero também, é igual o protesto, custo zero. Só paga se receber. Meus amigos, gostaria de agradecer, realmente é mais uma oportunidade da gente mostrar algumas das ferramentas dos cartórios de protesto do Brasil. Além da intimação digital, nós também temos a pesquisa gratuita de protesto, a anuência eletrônica, o Avise-me, que já foi dito aqui. Nós temos duas ferramentas que estão sendo desenvolvidas e amplamente estudadas a partir de agora, que é a solução pós-protesto e a solução negocial prévia, que são duas categorias que também criaram dois destaques na nossa Lei 9492 e tantas outras ferramentas que estão por vir pela frente. É fundamental que todos possam acompanhar os cartórios de protesto do Brasil nas nossas redes sociais, através do pesquisaprotesto.com.br, assistir aos nossos vídeos que estão nas plataformas digitais, principalmente no YouTube, onde tem vários passo a passo, cartórios de protesto, e sempre procurem informações junto às suas CRAs estaduais, às suas seccionais estaduais. É através das seccionais que a gente consegue ter esse alinhamento e essa sincronia para que a gente possa crescer junto. Então, é um trabalho diário, é um trabalho de captação constante, é uma coisa que a gente só constrói se for em paralelo, todo mundo ajudando e colaborando, e toda ideia é uma ideia válida, toda colaboração é uma colaboração válida. E é assim que a gente vai crescer, sempre buscando a eficiência, cumprimento de prazo e atender aos anseios do nosso cliente. Olha, só para encerrar também, só para eu tô falando, só tem coisa boa. A gente acha que o protesto assim é pesaroso, vai acabar o protesto. Vai acabar, todo ano vai acabar. Mas sempre surge uma luz do fim do túnel. Nós temos agora o AC Protesto, que é a Associação Comercial Bem Protesto. lembrado. Foi feita uma parceria entre o Instituto de Protesto do Brasil e a Confederação das Associações Comerciais do Brasil. E através da FACESP já estão sendo treinados, né, todas as associações comerciais estaduais e municipais, né,
para a utilização do AC Protesto. O que é o AC Protesto? O AC Protesto, tanto é que Serasa está doida com esse AC Protesto. E o AC Protesto, o associado de qualquer associação comercial, ele vai ter acesso à consulta gratuita do protesto, mas de forma de API, como ele teria no Serasa. E, ao mesmo tempo, também ele vai enviar gratuitamente os títulos dele a protesto. Então, é uma estrutura grande, um investimento grande que está sendo feito pela Confederação das Associações Comerciais do Brasil, né? E é uma parceria também através da Facesp de São Paulo, né? Que tá bancando, fazendo esse tratamento todo. Então, isso aí vai alavancar mais ainda o protesto e a divulgação do protesto também. Então, era isso aí. Agradecer ao Lucas, à Isabela, a essa excelente participação do Christian Carvalho, esse homem que modificou o protesto no Maranhão. Então, um abraço lá ao Dr. Paulo e a todos que participaram e ficaram até o momento aí, aguentando aqui esse velho aqui, esse que já está em carreira. E que ainda tem muita lenha para queimar. Eu não falo nada com nada, eu falo mais com o coração. Eu era operador. Eu sou operador, não sou muito de... Eu gosto muito de resultado. Nós. Pessoal, muito obrigado. Então, boa tarde a todos e até a próxima. Boa Tchau, tarde, gente. boa tarde a todos. Fico aguardando vocês me chamarem no WhatsApp para tirar a dúvida de todos. Boa tarde a todos. Só aproveitar aqui, ó. Geraldo Saldanha, só uma resposta aqui depois para o Lucas e a Isabela ajudar ele lá, ó. Meu nome é Geraldo, tabelião de protesto Trindade, parceiro nosso, excelente, né? Ótimo. Perguntou ao Lucas, ou então pergunte ao Lucas, estou com dificuldade para integrar o sistema de TI do cartório com o sistema da Semprot, para possibilitar o início das intimações digitais. A Semprot tem uma equipe de apoio? Tem, eu vou responder para você, mas tem sim. Em Geraldo, pode achar que eu vou cobrar deles aí, ó. E, Geraldo, não, tem sim. Já estou te mandando aqui o telefone da Isabela, que foi o mesmo WhatsApp que ela passou aqui para entrar em contato com a intimação digital, e ela manda isso para o pessoal do suporte. Pode apertar esse povo, que vai dar certo. Ô, Christian. Ô. Geraldo é daqui da minha terra, porra. Deixa eu olhar aqui. Trindade, Goiás. Isso é vizinho seu. Tô brincando, Christian. Então, boa tarde a todos e muito obrigado. Desculpa aí pelas brincadeiras, pelo meu jeito aí. Meu jeito é isso, Fred? Grosseiro, meu jeito. Até mais, boa tarde, pessoal. meu povo. Até mais. Tchau, tchau.